Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês que estarão conosco a partir de agora no programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Você é o nosso convidado a participar conosco aí. Rádio Cenáculo Web FM 93,9, aqui apresentador Diácono Mauro e comigo, Apóstolo Vanilson Santos, na coordenação desta programação da terça-feira. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Brasil, do Iapoca Chuí. Mais uma vez estamos aqui para um programa quente, maravilhoso, falando sobre missões e evangelismo de rua. Diácono Mauro, é uma honra sempre estar com o Senhor nessas tardes de terça-feira. E que Deus tem para nós hoje vai ser tão forte que vai abrir os horizontes de muitos missionários. Não é isso, Diácono Mauro? É isso aí, glória a Deus. E hoje nós estamos aí com um assunto muito pertinente, um assunto muito importante e interessante para a vida da igreja, nos dias atuais que vivenciamos a volta de Cristo. Nós trataremos hoje aqui no programa de missões transculturais do Novo Testamento. Temos como texto base aí Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, olha aí, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, a consolar todos os tristes. Queridos, é importante lembrar que estávamos aqui, eu e o apóstolo Vanilson, aqui nos bastidores, falando sobre essa questão da intervenção do Espírito Santo de Deus em algumas questões que tratam de missões. Observe bem, o texto ele tem um pontapé inicial, Isaías dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então entenda uma coisa aqui, já para começar, entenda que não tem como evangelizar, não tem como fazer missões se o Espírito de Deus não estiver sobre você. Começamos já a fazer com que você entenda que para fazer missões você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para evangelizar, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque Isaías está dizendo que o Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito de Deus ungiu ele para quê? Para pregar boas novas e também para restaurar os contritos e também para proclamar a liberdade. Então entenda aqui a importância do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque sem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir pregoar boas novas. Alguma coisa vai estar faltando para que as pessoas sejam convencidas da palavra que você está falando, da palavra que você está proclamando. As pessoas precisam ser convencidas e o pecador se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Mas para isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E é interessante, apóstolo, que Isaías, quando ele fala isso aqui, que o Espírito de Deus está sobre ele, nós voltando lá em Isaías 6, Isaías é um pecador. Isaías é um pecador que vive em meio de pessoas de impuros lábios. Isaías também é um homem de lábios impuros. E observe que, quando ele fala isso, Deus permite que o anjo tire uma brasa do altar com uma tenaz e toque nos lábios de Isaías, purificando, para que futuramente Isaías falasse isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos e oprimidos, aos contritos de coração. Então observe que Isaías, lá no capítulo 6, ele é um homem de lábios impuros. Mas aqui no
capítulo 61, Isaías já está todo preparado. Ele está ungido por Deus, ele está cheio do Espírito Santo de Deus para levar as boas novas aos contritos de coração. Então é interessante que nós venhamos entender a importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra na proporção que deve ser feita, apóstolo. É isso aí, Diácono Mauro, ouvintes que estão se conectando com a gente, os internautas também. Deus abençoe a todos vocês. Diácono Mauro, é isso. A importância é muito grande, é primordial estar revestido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Ele está pregando bem claro aqui que foi revestido, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, ou seja, para pregar o reino de Deus. Então, você e eu que somos chamados e fomos ordenados a fazer missões, seja essa local, cultural, transcultural, né, internacional, em todo âmbito, como diz aqui o Diácono Mauro, temos que estar revestidos do Espírito Santo, porque ele vai nos dar a mensagem correta, como ele fez com Isaías. Ele pegou Isaías, ungiu Isaías e perguntou: a quem enviarei? Aqui é com nós. Então Isaías estava pronto e disse: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim. Não foi isso, não? Isso. E observe, apóstolo Vanessa, que é interessante aí tocar nesse assunto, é de que depois que ele está preparado, depois que ele está purificado, ele ousa em dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Mas houve um processo em meio a tudo isso. Houve um processo ali para que Isaías ousasse em dizer: eis-me aqui. Então houve uma preparação. Isaías foi preparado, Isaías foi purificado pelos seus lábios, purificado para que ele pudesse sair, para o campo missionário, para levar as boas novas, para levar uma palavra profética à nação de Israel. Eu quero tratar aqui no primeiro tópico desse tema, missões transculturais no Novo Testamento. E o primeiro tópico, nós encontramos aqui o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Observe, o subtópico diz: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Observe: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E de João capítulo 20, versículo 21, Jesus fala para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou. Observe que Jesus, ele está confirmando categoricamente que o Pai o enviou. Jesus está deixando bem claro que quem enviou ele até a terra foi o Pai. Não foi outra pessoa, foi o Pai celestial. Foi o próprio Deus que enviou Jesus para uma grande missão na terra. Aí Jesus diz para os discípulos em João 20, 21: assim como meu Pai que está no céu me enviou, eu também vos envio para fazer missões. Que foi aquela missão que Jesus enviou os 70 para sair de 2 em 2 para fazer missões. Então a gente entende que Deus é um Deus tão missionário que Ele envia o teu filho para fazer missões. E o teu filho envia os seus discípulos para fazer missões. Sabe o que eu entendo aqui, apóstolo? Eu entendo aqui que o missionário, ele não pode se prender. Ele não pode se prender ali em uma bolha, não. É só eu, não. O missionário, ele tem que ter isso em mente. Ele precisa preparar discípulos para que ele possa, o próprio missionário, ele possa enviar também para fazer missões. Jesus foi enviado pelo Pai. Ele prepara os discípulos e envia os discípulos também para o campo missionário. Jesus deixou bem claro que não seria fácil. Jesus deixou
bem claro para os discípulos: não será fácil, mas assim como o Pai me enviou, eu vos envio também para o campo missionário. Porque Jesus é missionário, como Deus Pai foi e é missionário. Agora, o que acontece? O próprio Senhor Jesus também nos deu o Espírito Santo e também nos revestiu dessa autoridade de fazer missões. Fazer missões é a tarefa da igreja. Evangelismo de rua é a tarefa da igreja. Gera ovelha. E diz também que ovelha gera ovelha. A nossa questão aqui é missões. E o Espírito Santo, que recebeu também a nós como igreja, ele nos adorna com essa incumbência, com essa autoridade para fazer missões em nossas vidas. Deus, através do Espírito Santo, ungiu cada um de nós, que somos igreja. Somos agora também missionários e evangelistas para levar o reino de Deus, porque as boas novas é vinda, as boas novas é chegada, as boas novas está entre nós. O Espírito Santo, o mesmo Deus deu ao discípulo, deu também para nós. Então é tempo já de irmos fazer missões, porque missões é obra urgente de Abimoro. Glória a Deus. É importante lembrar que quando nós tratamos dessa questão de missões aqui no Novo Testamento, Jesus enviou seu único filho e fez dele um missionário. A gente vê a importância de nós nos aplicarmos neste campo missionário, nos aplicarmos de forma nos doar ao campo missionário. Porque Deus, como Deus, enviou seu único filho, Jesus, para esta grande missão. Então nós como igreja, precisamos nos entregar de corpo e alma à missão da igreja, ao evangelismo da igreja. Observe que no segundo subtópico aqui, uma perspectiva missionária do Novo Testamento vai dizer que ainda que Israel falhou naquilo que foi proposto, no seu propósito missionário, que Deus outorgou Israel como uma nação missionária, ainda que Israel viesse a falhar, mas Deus levantou um novo povo. Que povo é esse? Eu e você. Que povo é esse? É a igreja do século XXI. Israel falhou, mas Deus levantou um novo povo para esta missão, que é eu e você, que é a igreja do século XXI. Precisamos se levantar para fazer missão já. Missão urgente. Agora não podemos perder tempo. Deus levantou um novo povo com esse propósito de fazer missões. Observe, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. De fato, o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, que somos nós. A igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Em todo tempo, Deus buscou uma aliança com o seu povo. Em todo tempo, Deus buscou um relacionamento com a humanidade. Em todo tempo, Deus buscou esse relacionamento. Até porque nós sabemos que existe o livre-arbítrio. E isso, entre aspas, dá direito de você escolher o que você quer. Esse livre-arbítrio dá direito de você escolher o que você quer. Mas você não pode esquecer que aquilo que você planta é aquilo mesmo que você vai colher depois, amanhã mais tarde. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso plantio. Temos que ter muito cuidado com o nosso plantio. Então quando a gente leva para esta área de livre-arbítrio, nós temos que estar preparados para colher a nossa escolha, para colher aquilo que nós vamos plantar com o nosso livre-arbítrio. Mas Deus, ele levantou um povo com um propósito missionário. Deus levantou um povo com um propósito diferenciado, com uma visão missionária. Porque Deus, a vontade dele é que todo homem se salve e que nenhum se perca. A Bíblia diz, apóstolo Vanilson, que o que separa o homem de Deus é o seu pecado. Verdade. O que separa o homem de Deus
é o seu pecado. Existe uma questão de separar e distanciar. Separar e distanciar. O homem se separa de Deus pelo seu pecado e se distancia de Deus, na verdade, pelas suas atitudes, né? Pela forma dele conduzir esse livre-arbítrio aí. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso, porque Deus, ele quer redimir a nação, ele quer redimir a humanidade através da minha vida, da tua vida que nos ouve, através da nossa missão. Então nós precisamos nos ater a isso aí. Aqui, no segundo tópico desse contexto missionário, no segundo tópico deste tema, falando sobre missões transcultural no Novo Testamento, missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Observe que nós vamos tratar agora de cartas paulinas, vamos tratar agora de missões feitas pelo apóstolo Paulo, Barnabé e outros que ali foi instruído por Paulo, foram preparados, foram ensinados por Paulo. Por isso que anteriormente eu estava comentando a respeito do missionário, ele preparar discípulos para fazer missões. Paulo era esse missionário, Paulo era um missionário completo. Por isso, a teologia se baseia muito em Paulo, se baseia muito nas cartas de Paulo, se baseia muito na intelectualidade de Paulo. Por quê? Porque Paulo preparava discípulos, ele fazia discípulos e preparava-os para fazer discípulos e assim sucessivamente continuar preparando pessoas para fazer missões. Eu não posso aqui, apóstolo, querer missão só para mim. Eu não posso aprender essa questão de missão e se fechar só para mim, não. Eu preciso orientar as pessoas, incentivar as pessoas nessa questão de missão, motivar as pessoas. As pessoas precisam entender a importância da missão, a importância de fazer missões. Quantas nações já foram alcançadas por missionários? Missionários que ninguém conhece. Missionários que estão no anonimato, mas saíram com o propósito de levar as boas novas e hoje se encontram pessoas em todo canto do mundo que foram alcançados por este missionário que você não conhece, que eu não conheço, mas que disponibilizou para fazer missões, se preparou e hoje está no campo missionário. Porque fazer missões é você se desprender de tudo para seguir um propósito de um Deus missionário, apóstolo. É sair na visão de Deus. Exatamente. Fazer missões é sair na visão de Deus. E toda a igreja de Cristo, essa visão é uma só. A questão de defender placa é uma coisa. Só que quando se trata de almas, quando se trata de falar, de evangelizar, de pregar o reino de Deus, é uma visão só, é uma visão universal, né, meu Deus? Uma visão universal, que o Espírito de Deus nos ungiu para que todos nós preguem as boas novas, para que todos nós preguem o reino de Deus. Não há negócio de, não vou porque eu não sou do ministério, tá? Não existe isso. A visão da igreja é a visão do céu. E para ir para o céu, nós temos que ir só. Não devemos ser pessoas coerentes com o que vai se perder e vai se arrepender. Não. A gente tem que estar no mesmo pensamento. Eu quero me salvar, eu também quero buscar, também quero fazer, porque Jesus deu uma ordem, vou fazer, porque Deus é missionário, Deus ama quem faz missões. Tanto é que naquele dia, Jesus vai dizer assim, eu estava com fome e não me deu comida, eu estava sem hospedaria, não me hospedou, eu estava nu, não me vestiste, estava preso, não me visitou. Mas assim, Senhor, quando foi isso, eu nunca te vi, quer dizer assim, quando você não fez a um pequenininho, a um dos meus pequenos, também não fez a mim. Então assim, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles é missionário. E eles continuam atuando na missão, nos usando para fazer missões. Então, vá na visão missionária de Deus. Ainda que você pereça, como aqui deixou claro que é verdade, na missão não vamos encontrar muito desconforto, como alguns acham, pensam, que até quer.
Não, talvez Deus possa preparar para nós, quem sabe um banquete, algo assim, escape, mas já temos que estar preparados para ir ter uma missão de sucesso e voltar bem, sarado, sem nenhum dano, e também estar preparado para, se algum dano ocorrer, a gente saber que a gente estamos com a visão de agradar a Deus, de levar alma para Cristo e de converter as almas ao Evangelho e dizer que missões é urgente, você tem que fazer, ainda que sua vida vá ao se dar a missão, mas você fez certo, missões, agrada a Deus, faça missões, Deus é com você, que volte ou não volte, mas você vai estar nesse fim da vida, né, como um grande missionário como foi Paulo, né, Miguel? Observe bem, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Olha que forte isso aí. De acordo com os evangelhos, de acordo com Mateus, Marcos e João, Jesus foi enviado para tornar o seu povo uma agência missionária, né? Para tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias. Agora observe bem a importância da missão em nossas vidas. O ministério de Jesus foi marcado por missões. Foi marcado por missões. O ministério de Jesus foi marcado por ações missionárias. Por que ações missionárias? Jesus, no seu trajeto, na sua passagem pela terra, Jesus, ele curava, Jesus libertava, Jesus tirava o cativo oprimido das mãos de Satanás, né? Jesus alimentava a pessoa que estava com fome, Jesus alimentava, Jesus dava água a quem tinha sede. Então observe que o ministério de Jesus foi marcado por ações missionárias. Isso é ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão. A gente já frisou isso aqui. Missão é feita com amor. Missão você tem que ter amor para fazer missão. Amor e compaixão pelas almas que você encontrará pelo caminho. As almas que estarão de frente com você nessa caminhada missionária. Eu já disse aqui em outros programas, a gente teve aí a oportunidade dada por Deus, é claro, a oportunidade de sairmos em uma viagem missionária de 20 dias na estrada e nós vimos muitas coisas, observamos muitas situações, evangelizamos, fizemos a obra do Senhor, saímos para fora em 4 estados fora da Bahia. Deus, o nome do Senhor foi honrado, foi glorificado em nossas vidas. Então, a missão ela é feita com amor e compaixão. Se você não tiver amor e compaixão no próximo, tá longe de você a questão missionária, né? A pegada missionária precisa ter amor e compaixão. Enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, que eles foram produzidos, observe, sob a inspiração do Espírito Santo. Outra coisa importante, interessante, é que para fazer missões, você tem que ter uma inspiração do Espírito Santo sobre a sua obra. Para sair para o campo missionário, você tem que ter uma inspiração do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque senão não vale a pena você sair. Para sair de você mesmo, não, porque eu tenho coragem, eu vou, sem inspiração do Espírito Santo, não faça isso. Porque é Ele que nos guia pelo caminho certo. É Ele que nos dá direção. É Ele que nos direciona ao que tem que ser feito na missão. É o Espírito Santo. Isso é importante. Então, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, quando você está inspirado pelo Espírito Santo, se torna mais fácil as pessoas conhecerem Jesus. Porque você está inspirado. Você tem inspiração para falar de Jesus. Observe bem, apóstolo. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandado da grande comissão. Eis a natureza missionária deles. Filipe foi o primeiro missionário
transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus. Comenta aí, apóstolo Vanessa, sobre essa questão aí de Filipe, no caminho de Gaza, ali, se encontra aquele eunuco na beira do caminho. Pois bem, você vê como é tão importante estar revestido do Espírito Santo, direcionado, como o senhor falou aqui, inspirado. Quando fala a palavra inspirada, quer dizer direcionado, está na revelação, está com o ouvido atento, o Espírito conectado no Espírito Santo, para entender a direção que Deus está entregando em você, o campo, o curso que você vai e vai ter sucesso naquela saída de fazer aquela missão, naquela ida naquela missão. Como aconteceu com o Filipe, né? No caminho de Gaza, ele indo, ele encontra aquele eunuco, como citou bem aqui o senhor na escritura. Então, quando ele encontra aquele eunuco, ele vai perguntar para aquele eunuco: amigo, você entende isso que lê? Ele disse: como vou compreender se não tem alguém que me explica, que me ensina acerca disso aqui? Então o Filipe vai pegar, vai traduzir aquela fala do texto, vai explicar direitinho, bonitinho, vai dar para ele mastigadinho, ele vai ser impactado, vai receber a revelação, o eunuco vai receber a revelação de Adão. Ele vai ficar tão contente com aquilo, que ele vai dizer: ora, se o que você pregou aqui, eu estou vendo ali a água, eu estou aqui, quero ser batizado, o que me pede então de ser batizado? E a Bíblia diz que, naquele momento, Filipe leva aquele eunuco e o batiza, fazendo então um discípulo. Né? É interessante frisar aqui que o texto que o eunuco estava lendo era Isaías 53. Isaías 53 trata acerca do Cordeiro de Deus. E Jesus estava sendo levado ao matadouro como um cordeiro mudo que não tinha o que falar, não falava nada. Vamos lá. É isso. Então, na fala de Filipe com aquele homem eunuco, aquele eunuco não era judeu. Não era judeu. Então, quando ele vai começar a ter acesso a uma cópia da Torá, das Escrituras, do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Isaías, ele vai começar a ler. E aí é onde vai entrar a revelação. Ora, esse Cristo existe, esse Messias vem, esse Cristo vai se fazer carne. Será que já é o tempo? Como é que é? Aí é quando o Filipe chega e explica que esse Messias já chegou, que esse Cristo já chegou, que esse Deus já chegou, que o reino de Deus já está ali. É quando ele aceita e ele mesmo pede para ser batizado. O Filipe já fez. Interessante aqui, porque assim, alguns pontos só para ser pontuados. Esse eunuco não é qualquer pessoa, não. Esse eunuco, ele é guardador do tesouro da rainha de Gandara. Esse eunuco, ele tem uma grande responsabilidade. Ele é um homem de muita confiança. E ele está ali no seu carro, parado à beira do caminho de Gaza, que era deserto. Observe, o Espírito do Senhor, conduziu Filipe ao deserto, ao caminho de Gaza, que estava deserto, e ali se encontrava o eunuco, fazendo a leitura no livro de Isaías 53. Quem era esse eunuco? Esse eunuco, ele guardava, era responsável pelos tesouros da rainha de Gandara. Então, esse homem foi impactado com a explicação de Filipe das escrituras que ele estava fazendo. Então, outra coisa interessante, até ontem na escola de professores, estávamos falando sobre isso. O quanto importante é você ter entendimento e compreensão das escrituras. A gente precisa cada dia mais se atentar a isso aí, a conhecer as escrituras, a buscar esse conhecimento, a revelação das escrituras. Porque quando Filipe pergunta para ele: entendes tu o que lê? Ele de prontidão ele respondeu para Filipe. Não foi uma ignorância dele, mas ele foi sincero na sua resposta. Como entenderei eu, Filipe, se não há quem me explique? Então foi uma deixa para Filipe explanar o seu conhecimento às escrituras. Então é importante nós se atentar a isso aí, a conhecer as escrituras, conhecer a palavra de Deus. E Filipe explicando para ele. Ele sentiu desejo e vontade no coração de se batizar. Mas não tinha uma água ali por perto. Então saíram à procura de uma água. Assim que encontraram a água, o eunuco foi batizado.
Então, isso é importante enfatizar aqui, é que o missionário ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus conduz ele nos locais necessários, nos locais que é de necessidade que ele está. Por isso, olha o cuidado do missionário, cuidado, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, para que você não entre aonde não é para entrar, para que você não vá em locais onde não é para ir. Cuidado com isso. O missionário, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele eunuco, etíope, né? Ele não era um homem sem cultura, não. É um que tinha cultura. É um homem que foi crescendo a cultura da Etíopia, né? Os etíopes ali, né? E eles tinham aquela cultura de idolatria, de ídolos, de deuses. Ele era um homem conhecido, um homem estudioso. Ele era um homem que conhecia muita coisa. Só que ele, quando se deparou com a escritura, acerca da Torá, falava. Aquele foi bem aventurado, caiu nas mãos dele a Torá, caiu nas mãos dele o livro que saiu do profeta, e ele está lendo, e ele vai deixar toda a cultura que ele aprendeu desde pequeno, toda a sua costume desde pequeno, para viver uma nova cultura, para viver uma nova visão, aquilo que ele foi confrontado no Espírito, ele foi preenchido de uma cultura tão poderosa no céu, e foi transformado e confrontado, que ele disse, não tem como isso ser errado, não tem como, eu vivi a vida toda, desde pequeno, aprendendo algo que é uma fábula, mas isso que eu estudo aqui, que eu leio, que é esse Felipe, isso é a realidade, quero para mim agora, não é isso, Paulo? Quando ele recebe a explicação a respeito do que ele está lendo, ele foi convencido daquela explicação, ele foi convencido na hora daquilo que foi explicado. Então Filipe estava preparado, Filipe foi guiado para o local exato e estava preparadíssimo para falar com um homem culto, mas um homem que não entendia as escrituras. Quantas pessoas que tem hoje aí, formado, letrado, mestrado, curso superior, mas não entendem a escritura? Porque agora aí, rapaz, que é do Espírito. É pelo Espírito, não é pela carne que a gente está pregando, né? Lá pelo conhecimento humano, né? É interessante isso aí. Eu quero tocar aqui agora, no terceiro subtópico aqui, na questão do Atos dos Apóstolos e os missionários. Na verdade, eu gostaria de falar sobre Pedro. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Observe, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Então, por isso que nós tratamos aqui de missões transculturais. Por que missões transculturais? São missões que ela vai além das fronteiras, né, apóstolo? No Brasil tem uma cultura, né? Lá fora, na Austrália, tem uma cultura, não sabe ter outra, especialmente na África, né? E Pedro, ele deixa bem claro que Deus é um Deus que ele quer atingir todas as nações, todas as culturas, todas as etnias. Deus, ele quer atingir, ele quer esse povo. Aleluia. Ele quer esse povo. Então, o evangelho não é um evangelho voltado a um só povo, a uma só nação, a uma só etnia, não. Deus é Deus de todos os povos. Aleluia. Ele falou que ele veio para os dele e os dele não o aceitaram. Mas todos aqueles que aceitarem serão feitos filhos dele. Verdade. Filho dele. Então é questão de aceitar. Cumpre João 3,16, que Deus amou muito, amor que deu seu filho para todos. Todos. Agora quem aceita, todos é quem aceita. Todos. Isso aí que você falou. E é importante nós deixarmos bem claro aqui que a questão é de aceitação sua. É você aceitar, é você largar a mão da vida mundana, do pecado, da lascívia, de tudo aquilo que vai, que se opõe às coisas de Deus. E você aceitar a viver uma nova vida, ser uma nova criatura, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo, de perseguidor de cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. E observe que em Atos vemos que através do seu ministério a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. E nesse contexto, observe que
temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Observe, havia uma igreja ali em Antioquia, só que essa igreja não tinha pastor. Havia uma igreja, mas a igreja estava sem pastor. Então foi levantado Barnabé e enviado junto com Paulo para Antioquia para pastorear essa igreja. Que coisa interessante, que Barnabé chega em Antioquia junto com Paulo para pastorear aquele povo que está ali. Naquela igreja, havia uma igreja ali, mas não havia um líder, não havia um pastor. E Barnabé foi enviado ali, foi enviado para aquele lugar, para Antioquia. E é interessante que essa igreja cresceu, essa igreja se tornou uma igreja muito grande, uma igreja muito poderosa, porque tinha ali os conceitos do apóstolo Paulo, que o homem de perseguidor passou a ser perseguido por amor a Cristo, por amor às missões. Mas é interessante frisarmos aqui que Deus, de forma alguma, deixou Paulo enganado. Deus falou com Paulo. Quando Paulo, de Saulo, se transformou em Paulo, foi nomeado ali como Paulo, Deus deixou bem claro. E por amor a ele, Paulo passaria de perseguidor a ser perseguido. E Paulo sofreu muito. É por isso que Paulo, as cartas são muito usadas. As pessoas se atentam muito às questões de Paulo, porque Paulo foi um homem que tinha dupla cidadania, por assim dizer. E Paulo ele aprendeu aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Então a gente vê que Paulo ele vai para Antioquia junto com Barnabé para pastorear para pastorear essa igreja de Antioquia. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Quer dizer, a primeira igreja missionária que foi levantada foi essa igreja de Antioquia, porque a partir dali as missões começaram a ser realizadas por aquelas regiões ali. Então essa igreja foi a primeira igreja levantada como uma igreja missionária. Gentílica, não judaica. Bem judeus, que era Barnabé, mas Barnabé e Paulo, judeu, né? E como Paulo também tem a nacionalidade romana, mas aí chega ali, Barnabé e Paulo, e Barnabé fica ali frisado, focado, firmado, centralizado ali na organização do Paulo. E ali ele vai ganhar agora os de outra cultura, que é os gentios, ou seja, que não era judeu, aqueles que não eram judeu. E ali forma aquela igreja, aquela comunidade cristã, né, de gentios. Isso é muito importante frisar, que aí quebra aquela visão de Pedro, que é a visão dos lençóis, né? Ele disse que não foi leitura, que senão, como pode fazer por aqui que eu já certifiquei, a qual falava também do centurião, né, Cornélio, que Jesus estava visitando e estava levantando ele como servo também do reino, né, sendo ele um centurião romano. Então assim, a visão de Cristo, a visão de Deus, a visão do Espírito Santo tem que estar na nossa visão. E a visão do missionário é essa, é buscar por de perto, mas nunca deixar também de buscar o de longe, né, Diacono? Claro, com certeza, isso é importante, né? Vamos entrar aqui no terceiro tópico dessa visão missionária transcultural do Novo Testamento. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados.
Observe que a carta aos Efésios traz a unidade da igreja, a partir da queda do mundo, da separação entre judeus e gentios, por meio de Jesus Cristo, como você acabou de falar agora. É que Paulo e Barnabé eram judeus, mas Barnabé foi pastorear uma igreja gentílica de gentios. Então o muro foi quebrado, foi tirada essa separação, porque Deus é Deus de todos os povos. Cumpriu o que ele disse para a mulher samaritana, que todos os povos, né, que a gente adoraria o país por verdade. Isso, é verdade que ela perguntou para Jesus se era ali ou em Jerusalém que tinha que se adorar, ou no monte que tinha que se adorar, qualquer lugar. É interessante, é forte. É bom estar do lado desse povo sabido, inteligente. Isso. E aí, vamos lá. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes da igreja. Isso é importantíssimo, isso aí. Plantadas como dirigir os assuntos de uma igreja local. Isso é importantíssimo, essa forma que Paulo trabalhava. Paulo, ele preparava as pessoas. De todas as formas, ele preparava líderes para liderar. E isso é importante, porque o líder, ele tem que ter essa pegada aí. Ele tem que ter essa pegada aí para preparar outros líderes para liderar. E Paulo prepara aqui Tito e Timóteo. Ele prepara Tito e Timóteo para futuramente estarem liderando também igrejas, para estar liderando igreja local. Isso é importante. Agora observe que nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então, a gente observa que a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, a gente observa que a gente teve aí todo um resumo dessas cartas de Paulo a Tiago, aos Hebreus, a Atos dos Apóstolos, a Efésios. Cada carta dessa, ela tem ali, ela é endereçada, ela tem seu endereço. Cada carta dessa, ela trata de uma situação do local e do lugar. Verdade. O senhor falando aí, quando leu sobre Romanos, a gente vai lembrar Romanos capítulo 2, a qual Paulo vai dizer que pelo homem, Adão, o pecado entrou no mundo, mas pelo homem, Jesus Cristo, entrou a graça. Pelo homem, Adão, abundou o pecado, mas pelo homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, superabundou a graça de Deus, da qual fomos livres do pecado da lei, através da graça de Cristo, que nos impulsou. Então, o mesmo de Jesus, ele fez isso. Paulo está pregando, Paulo está ensinando, está discipulando. Isso é muito importante. É por isso que Deus levantou esse programa, para que o diácono Mauro, com um currículo de pastor, ordenado diácono, mas tem um currículo de pastor, tem um conhecimento vasto nessa área, a qual se torna cada dia mais facultado nisso, está trabalhando nisso, está se facultando nisso. E eu, pela minha experiência, pelo meu passar também um pouco nessa caminhada, fiz um curso de missiologia, a gente entende algumas coisas, só que a gente precisa lembrar que o Espírito de Deus é que nos dá o saber de muita coisa e o assunto abordado, ele que nos traz a lembrança para aquele momento, e o nosso conhecimento, que a pouco ele nos preenche esse pouco que precisa ser preenchido. Então a gente vê aqui que é necessário um líder, ele passar os seus conhecimentos, foi o que Paulo fez. Paulo conheceu o reino de Deus, conheceu o reino do céu. Paulo começou a conhecer as mentes humanas, começou a conhecer o reino das trevas e o reino da luz. E ele foi passando isso para os seus sucessores, seus liderados.
E ele formou grandes obreiros, como você falou aqui, Timóteo e Tito, grandes obreiros. Que carta poderosa esses homens escreveram a deixar para nós, exemplos. Então, um bom missionário, ele é um bom líder. E um bom líder, ele faz também um bom liderado, né, Diacono? Apóstolo, é interessante isso aí, é como eu havia frisado aqui, é que hoje a gente precisa entender isso aí, a gente precisa atentar a essa questão de liderança. O líder, ele tem que estar preparado à altura para ele preparar os liderados, porque futuramente aqueles liderados vão liderar também. Então Paulo, ele de uma forma ou de outra, ele preparava líderes para liderar, como ele preparou Estevão, Tito, Timóteo. Então ele preparava Barnabé, ele preparava porque a visão de Paulo não era uma visão raquítica. A visão de Paulo não era uma visão local. A visão de Paulo era uma visão tanto regional quanto cultural e transcultural. Essa era a visão de Paulo. Paulo sai com Barnabé, junto com Barnabé, para Antioquia, para que Barnabé fosse pastorear a igreja de Barnabé, a igreja de Antioquia. E, moral da história, a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica. E a gente sabia que havia uma barreira, um muro que dividia os judeus dos gentios. Mas esse muro foi quebrado, né? E ali foi unido ali Barnabé e Paulo, junto com aquela igreja gentílica em Antioquia, e a igreja cresceu. A igreja precisava de um pastor. E Barnabé foi enviado para ali, para pastorear aquele povo. Isso é muito lindo, é muito bom. E aí, continuando aqui, no Apocalipse, esse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Olha isso, as 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. As 7 igrejas eram igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Quer dizer, é de interesse de Deus. Quando Deus ele manda João escrever cartas aos anjos das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, então Deus está falando, eles são igrejas missionários. Eu estou escrevendo cartas para os anjos, os pastores cristãos, nas igrejas da Ásia, nas 7 igrejas, orientando, motivando, incentivando, despertando, exortando as igrejas, as 7 igrejas. Porque você vê que cada carta trata de um assunto de cada igreja. Cada carta trata de um assunto. Conclusão dessa temática que trouxemos aqui hoje. Vamos fazer aqui uma conclusão dessa temática que trouxemos hoje. Missões transculturais no Novo Testamento. Vamos lá. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade, caída por meio da sublime tarefa missionária. Quer dizer, planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, glória a Deus, seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. E aí, é forte, né? Isso deixa bem claro, viu, Frisado? Coração de missionário, irmão, leva outros a também ter um coração missionário, o mesmo sentimento, leva outros a ter o mesmo espírito, a mesma visão, a mesma vocação, leva outros a viver o mesmo conceito e afirmar isso onde quer que passar. Então, missionários que fomos chamados
revestidos e inflamados pelo poder do Espírito Santo, direcionados por Ele, vocacionados por Ele, vamos fazer missões, porque a hora é essa, Jack Mauro, para nós aqui deixar bem claro, a hora é essa de fazer missões, não tem que ter egoísmo, dorme menos, come menos, jejuma mais, ora mais, fala mais da paz de Deus, fala menos de você e nada dos outros, e só de Jesus. É isso. Glória a Deus, é isso aí, povo de Deus, graças a Deus. Chegando ao final de mais um programa aqui na Rádio Celular, com o FM, a rádio do seu coração. 93,9 sintoniza. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma rádio que tem dado uma maior audiência aí. Vários programas aí durante o dia, durante a noite, podcasts ao vivo aí, transmitido ao vivo direto pelo Facebook. Estamos ao vivo agora também. Estamos aqui ao vivo também, direto do Facebook aqui, com essa transmissão ao vivo. E agradecemos a todos vocês pela audiência. Deus abençoe a todos e até terça-feira que vem, a partir das 14 horas, você não pode perder. Rádio Cenáculo FM, do programa falando sobre missões e evangelismo de rua, apresentado do Diácono Mauro, coordenação apóstolo Maurício Santos. Grande abraço, Deus abençoe. Shalom Adonai, um abraço a todos, fique com Deus. Muito obrigado.